Vereis usar até o dia de hoje. E temeu Davi ao Senhor naquele dia e disse: como virá a mim a arca do Senhor? E não quis Davi retirar para si a arca do Senhor para a cidade de Davi, mas Davi a fez levar à casa de Obed-edom, o geteu. E ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom, o geteu, 3 meses. E abençoou o Senhor a Obed-edom e a toda a sua casa. Amém? Queridos, Deus tem posto esta palavra no meu coração para compartilhar com os irmãos aqui nesta noite. A Bíblia registra um período em que os juízes governavam o povo de Israel por um período de mais de 300 anos. Cerca de 14 juízes governaram o povo de Israel. Logo após a introdução deles na terra prometida, Josué, que foi o líder espiritual que Deus usou para introduzir o povo, ele faleceu. E a Bíblia diz que agora nasceu uma geração, ou surgiu uma geração que não conhecia os feitos de Deus pelo deserto, e nem conheceu Moisés nem Josué. E essa geração fez o que era mal aos olhos do Senhor. E durante este período de mais de 300 anos, Deus levantou juízes que, quando o povo se via oprimido por causa dos inimigos, a Bíblia diz que eles então clamavam a Deus, e Deus levantava juízes para que pudesse trazer livramentos para eles. Dentre esses juízes, houve vários. Houve Débora, houve Baraque, houve Sansão, houve Gideão. Foram muitos juízes. O último destes, a Bíblia registra que foi Samuel. Samuel, ele cresceu em Silo, onde havia o tabernáculo. E ali no tabernáculo havia também um móvel que ficava no Santo dos Santos, chamado Arca da Aliança. A Arca da Aliança era uma representação da presença de Deus no meio do povo de Israel. A Arca da Aliança era um móvel, porém, todavia, havia uma simbologia toda especial para a nação de Israel. Porque a Bíblia diz que o sumo sacerdote ele só adentrava no Santo dos Santos uma vez por ano, para efetuar sacrifício por si e também por toda a nação, de maneira que ele não podia adentrar ali de qualquer jeito, tinha que fazer um ritual de santificação, de purificação, para poder chegar diante da presença de Deus, que era a Arca da Aliança. A Arca da Aliança era algo tão emblemático que representava a presença de Deus, que Deus ordenou que argolas fossem postas, 4 argolas, e quando havia necessidade de locomover a Arca da Aliança, era feita pelos sacerdotes que se santificavam, colocavam uma vara nas argolas da arca, e então erguia a arca, se colocava no ombro e conduzia ela. A Bíblia diz que nesse tempo a arca estava aí. A Bíblia diz que nesse tempo a arca que havia sido tomada pelos filisteus, a Bíblia diz que estava justamente exercendo o sumo sacerdócio um homem chamado Eli. Ele tinha 2 filhos chamados Ofni e Finéias, e eles eram sacerdotes naquele tempo. Nesse mesmo tempo, o jovem Samuel, filho de Ana, estava crescendo também ali naquele recinto no templo. E a Bíblia diz que os filhos de Eli, Ofni e Finéias, eles faziam algo que era mal aos olhos do Senhor. Eles não temiam a Deus, eles não respeitavam os preceitos do Senhor. E isso foi algo que eles fizeram reiteradamente e causou, de certa forma, a rejeição de Deus para com eles. A Bíblia diz que nesse tempo Deus permite que os filisteus eles investissem contra a nação de Israel, fazendo guerra contra aquela nação. A Bíblia registra, a Bíblia diz
que nesse tempo o exército de Israel vai fazer guerra contra os filisteus, e eles voltam derrotados, abatidos, vários homens, vários soldados são mortos, e eles chegam ali em Silo, onde havia o tabernáculo, onde o sumo sacerdote habitava juntamente com os sacerdotes. E ali aqueles homens, anciãos de Israel, eles dizem: olha, o nosso exército foi derrotado diante dos filisteus, porque a arca da aliança está aí dentro do tabernáculo. Mas há de ser o seguinte: se nós pegarmos esta arca, levarmos para o arraial, para o campo de guerra, quando nós chegarmos lá, os filisteus eles vão saber que Deus está no nosso meio, e eles não vão nos resistir. Mas a Bíblia registra que os sacerdotes, Ofni e Finéias, homens que tinham a responsabilidade de guardar e proteger a arca, eles eram homens maus que faziam coisas que desagradavam a Deus. A Bíblia diz que então eles se preparam, pegam a arca, conduz para o campo de guerra, e quando a arca chega, o povo faz um barulho tão grande que a Bíblia diz que a terra treme. Mas ali Deus não estava presente, porque eles faziam coisas que desagradavam a Deus. E aqui eu quero abrir um parêntese para dizer algo aqui para a igreja: que a presença de Deus é com aqueles que lhe obedecem. A presença de Deus é com aqueles que procuram conhecer qual é a vontade de Deus para a sua vida e aplica o seu coração em fazer a vontade do Senhor. Eles pensavam que a arca serviria de amuleto para dar vitória a eles. Assim como tem pessoas hoje que pegam a Bíblia, abrem no Salmo 91, coloca no painel do carro, coloca na estante da sala e pensa que a Bíblia aberta no Salmo 91 é um amuleto que vai garantir sorte ou a presença de Deus na vida dele ou na vida dela. Escute, querido, eu não quero lhe frustrar, mas a palavra de Deus ela tem que ser guardada no coração e praticada na vida para que ela surta efeito na nossa vida. A Bíblia diz que os filisteus fazem frente para fazer guerra contra os israelitas, vencem novamente os israelitas, pegam a arca da aliança e levam para o seu território e depositam no templo de Dagon, o seu Deus. Aleluia. Foge alguém no meio daquela guerra, vai até Siló e vai com a triste notícia, procura o sumo sacerdote, o líder espiritual, e diz para ele: olha, o exército de Israel perdeu a guerra. Até aí o sumo sacerdote ouve e está tranquilo. E aí ele diz: mataram os teus 2 filhos, Ofni e Finéias. Ele estava também tranquilo. Mas aí vem a triste notícia. O mensageiro diz: os filisteus tomaram a arca da aliança e levaram. A Bíblia diz que ele caiu da cadeira, quebrou o pescoço e morreu instantaneamente. Nesse mesmo tempo, a esposa de Ofni estava em vias de dar à luz, estava grávida. E quando a notícia chega para ela que a arca da aliança tinha sido tomada de Israel, que o seu marido tinha sido morto e que o seu sogro, ao receber a notícia, morreu, a Bíblia diz que ela deu as contrações para dar à luz. E ela começou agora a sua vida a se esvair. E ela deu à luz a um filho, e quando ela estava morrendo, aleluia, meu Deus, ela começou a dizer: e acabou. E acabou significa: e foi-se a glória de Israel. E alguém tentando reanimá-la disse: te alegra, nasceu um filho varão. E ela expirou e morreu. A arca agora está no templo de Dagon, Deus filisteu. De madrugada alguém levanta, entra no templo para observar.
E Dagon está caído, com o rosto em terra, diante da arca da aliança de Israel. Aquela pessoa pega Dagon, o ídolo filisteu, coloca de pé novamente. E eles vão festejar a vitória contra o exército de Israel. No outro dia eles entram novamente no templo de Dagon e vê Dagon com o pescoço quebrado, com os pés quebrados e caído diante da arca da aliança. Aleluia, glória a Deus. Eles inconformados pegam Dagon, refaz Dagon. E aí agora Deus entrou para provar para eles que Deus é Deus, independente de qualquer coisa. Eu queria que você colocasse a mão no ombro da pessoa que você está perto e dissesse: Deus é Deus na sua vida, independente de qualquer coisa. Eu vim aqui nessa noite com esta palavra de Deus para o seu coração. Deus é Deus, haja o que houver. Deus é Deus, aconteça o que acontecer. Deus é Deus, mova céus, mova terra. Mas Ele continuará sendo Deus, porque Ele é Senhor. A Bíblia diz que Deus então fere os filisteus. Deus lança uma praga sobre todos os filisteus. E criam-se hemorróidas em todos eles. Que coisa triste. Eles então ficam preocupados, querendo saber qual é a razão daquele mal ter vindo sobre eles. E alguém diz assim: vocês observaram que depois que a arca dos judeus chegaram aqui, Dagon amanhece com a cara no chão, Dagon tem cabeça arrancada, Dagon tem pés cortados. Vocês perceberam que foi depois dessa arca que estamos sendo acometidos de hemorróidas? A Bíblia diz que Deus então resolve mostrar mais uma vez que Ele é Deus. E Deus manda uma praga de ratos entre os filisteus. Meu Deus! Oh, aleluia! Alguém chama os oficiais, os anciãos filisteus, e diz: devolve esta arca. Esta arca não pode ficar aqui. Nós vamos morrer. Tira essa arca daqui. Vale a pena servir a este Deus, vale a pena adorá-lo, vale a pena bendizê-lo. Ele é Deus, Ele é Senhor. Eu quero que você levante a sua mão para o céu e declare nesta noite que Ele é Deus, Ele é Senhor. Ele merece ser adorado, Ele merece ser glorificado. Haja o que houver, aconteça o que acontecer, adore a este Deus, louve a Ele, engrandeça a Ele, porque Deus nunca perdeu e nunca vai perder o controle da história. Saber se de fato é a arca que está provocando este mal sobre nós. Só que antes eu quero abrir aqui um parêntese para dizer para os irmãos: a presença de Deus, um dos atributos de Deus é a onipresença. O que significa isso, pastor? Significa que Deus está em todos os lugares. Mas a gente às vezes faz confusão entre a onipresença de Deus e a manifestação da presença de Deus. O fato de Deus ser onipresente não quer dizer que Ele manifesta a presença dele em todo lugar. São coisas distintas, são coisas diferentes. Só que Deus, quando Ele manifesta a sua presença em favor do seu povo, é para abençoar. Mas quando Deus manifesta a sua presença contra os inimigos do seu povo, é para amaldiçoar.
cura, é para trazer libertação, oh, é para salvar, aleluia, é para renovar, é para batizar com o Espírito Santo. Quando Deus manifesta a sua presença no meio do seu povo, é porque Ele quer fazer milagre. Mas Deus também às vezes manifesta a sua presença naqueles que são contra Ele. Você lembra lá do Egito? Quando Deus manifesta a sua presença para quem é contra Ele, Deus manifesta para poder, na verdade, executar juízo, executar julgamento. Toca na pessoa que está perto de você e diga assim, ó, vale a pena servir a esse Deus. Ou melhor, para melhorar a coisa, diga para ele assim, ó, queira sempre o favor deste Deus. Sobre as pessoas, os filisteus percebendo que os ratos tinham invadido a região deles, eles disseram, vamos fazer o seguinte, vamos fazer umas imagens de ouro, de hemorróidas, vamos fazer umas imagens de ouro de rato, vamos pegar 2 vacas que deu cria, vamos fazer um carro de boi novo, vamos colocar a arca em cima, vamos pegar os 2 bezerros das vacas, vamos prender eles e vamos soltar essa vaca e vamos tocar ela. Vamos observar para que lado ela vai. Se elas forem para os termos de Israel, nós vamos saber que o mal que nos sobreveio foi por causa da arca. Quem conhece um pouco de criação de gado sabe que a vaca, quando dá cria, não deixa no filhote não, que é o problema. Ela não deixa ninguém encostar, não deixa ninguém beber. A vaca que é mansa fica brava. A Bíblia diz que eles fazem isso, constroem um carro de boi novo, pegam a arca da aliança, colocam em cima do carro de boi, pega as 2 vacas, atrelam ao carro de boi, pega os 2 bezerros, prendem, solta as vacas, e as vacas vão andando e berrando, andando e berrando, andando, e como quem dizendo assim, eu deixo meus filhos, porque eu estou conduzindo a presença de Deus para um lugar de onde ela nunca deveria ter saído. Chegando numa região chamada Kiriat Jearim, região dos termos de Israel, as vacas param. Os judeus então veem a arca sobre o carro de boi, pegam a arca, procuram um lugar para deixar a arca, e a Bíblia diz que a arca é colocada na casa de um homem chamado Aminadab. Ali na casa daquele homem, a Bíblia diz que a arca fica vários anos. Oh, aleluia. A arca na casa de Aminadab, durante vários anos ela fica ali. Depois de Samuel, Saul reina, não se preocupe em trazer a arca. 40 anos após Saul reinar, Davi se assenta no trono. E a primeira preocupação de Davi após conquistar Jebus, que posteriormente veio a se tornar Jerusalém, a primeira preocupação dele foi: aonde está a arca da aliança? Eu quero trazer a presença de Deus para cá. Alguém informou, rei, a arca, depois de ser tomada pelos filisteus, ela chegou na casa de Aminadab. E já faz muitos anos que ela está lá. E o rei diz: nós vamos buscar. Reúne o povo, chama os anciãos, chama os cantores e diz: vamos trazer a arca da aliança. Mas entenda uma coisa: a presença de Deus não vem de qualquer jeito. Qualquer pessoa que está perto de você diga assim: a presença de Deus não vem de qualquer jeito. Tem muita gente enganada pensando que a presença de Deus se manifesta de qualquer jeito. Eu venho aqui nessa noite
dançando, e o carro de boi vai levando a arca. Mas só para lembrar, a arca não era para ser levada no carro de boi. A arca era para ser levada nos ombros do sacerdote. Repita comigo, a arca é levada nos ombros. Fale mais forte, a arca é levada nos ombros. Aleluia. O que significa a arca, pastor? A arca representa a presença de Deus. Vai Davi celebrando, cantando, dançando, músicos tocando. De repente o carro de boi dá uma sacalonada, dá uma mexida. E a Bíblia diz que Uzá estende as mãos para segurar na arca. E naquele momento Deus fulmina Uzá. Porque ninguém podia tocar na arca a não ser o sumo sacerdote uma vez no ano. Meu Deus! Quando Davi viu aquilo, Uzá agora morto, Deus abre uma rotura nele. Aí o texto que lemos, Davi fica triste. E ele diz: como virá a mim a arca de Deus? Ele fica triste, ele diz: eu não tenho como levar essa arca para Jerusalém. Olha no caminho e vê uma casinha simples, um casebre. Procura saber quem mora ali. Alguém diz: é Obed-Edom. Davi vai lá, bate na porta. Eu imagino porque a Bíblia não fala. E Obed-Edom sai quando vê a presença do rei. Ele diz: meu rei, a quem devo a honra da sua presença? E Davi, quem sabe, narra a história para Obed-Edom e diz: eu preciso de um canto na sua casa para que eu possa colocar a arca da aliança. Deus nessa noite Ele está dizendo para nós aqui neste lugar, Ele precisa de um cantinho aí da casa do nosso coração, para que a presença dele seja uma constante na nossa vida. Eu venho aqui nessa noite com uma palavra da parte de Deus para dizer para você: é a presença de Deus que faz o diferencial na minha e na tua vida. Ei, mas a presença de Deus não vem de qualquer jeito, tem que ter a forma como Deus quer de fato que a presença dele se manifeste. As portas estão abertas, escolha aí onde quer colocar a arca. O rei coloca a arca lá dentro da casa de Obed-Edom, uma casa simples, e vai para Jerusalém, triste porque não pôde levar a presença de Deus consigo. Lá em Jerusalém, 3 meses depois, alguém chega com a notícia para Davi dizendo: rei, tu não deixou a arca na casa de um homem lá chamado Obed-Edom? E Davi diz: deixei. E ele diz: tu não sabe o que aconteceu. Aleluia. E o rei diz: me conte o que aconteceu. Aí o noticiário diz: olha, Deus visitou a casa de Obed-Edom. Visitou e fez o quê? Eu disse que quem é, quem ama a Deus, quem deseja a Deus, quem quer Deus, quem abre o coração para Deus, Deus ele manifesta a sua presença para abençoar. Eu estou sentindo a presença do Senhor. Levante a sua mão para o céu, louve a presença dele que é real. O mensageiro disse para o rei: Deus visitou a casa de Obed-Edom.
visitar a tua casa, Deus vai visitar o teu lar, Deus vai visitar os teus. Haverá milagre para a glória do nome do Senhor. Deus está chegando com milagre. Dizendo que a arca ficou na casa de Abinadab 20 anos. E diz que a arca ficou na casa de Obed-Edom 3 meses. Sabe qual é a diferença de um para outro? É que a Bíblia não diz que Deus abençoou a casa de Abinadab. Você sabe quem era Uzá que Deus matou? Quando Davi tentou levar a arca? Filho de Abinadab. Deus amado. 3 meses a arca fica na casa de Obed-Edom. Qual é a notícia que chega em Jerusalém? Deus visitou a casa de Obed-Edom e abençoou tudo quanto ele tinha. Aí é inevitável a gente se questionar, mas por que Deus? Por que o Senhor não abençoou a casa de Abinadab 20 anos que a arca ficou lá? Porque em 3 meses abençoou a casa de Obed-Edom e tudo que ele tinha? Eu lhe respondo aqui nessa noite. O Espírito de Deus, ele falou ao meu coração. Se você valorizar a presença de Deus com você, Deus vai valorizar você. Você quer um texto bíblico para confirmar isso que eu estou falando? Deus disse: se vocês me buscarem, eu vou me deixar achar por vocês. Aí Deus disse: mas se vocês me deixarem, eu deixarei vocês. Em outras palavras, Deus estava dizendo: se vocês me quiserem, eu estou aqui para manifestar o meu poder e a minha graça na vida de vocês. Mas se vocês não me quiserem, vivam a vida como vocês acham que devem viver. Eu tenho uma palavra muito séria para a igreja que Deus aqui deixou nessa noite. A presença de Deus precisa ser valorizada. A presença de Deus precisa ser honrada. A presença de Deus precisa ser venerada, reconhecida. Pensando que a presença de Deus é de qualquer jeito. Eu venho aqui nessa noite dizer para você: Deus é Deus. A Bíblia diz que Ele está sentado em um alto e sublime trono. E os serafins voam ao redor do trono dele. Eu preciso falar isso aqui. Deus não precisa nem de mim nem de você para nada. Nós precisamos de Deus para tudo. A Bíblia diz que os serafins voam ao redor do trono de Deus e 24 horas, diuturnamente, eles cantam dizendo: Santo, 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 Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Os anjos cantam a santidade de Deus diuturnamente, 24 horas por dia. Tem gente que pensa que Deus precisa da nossa adoração. Deus não precisa.
não sabe, eu vou explicar. O Salmo de número 115 diz assim: não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória, por amor da tua verdade e da tua bondade, porque dirão as nações: aonde está o teu Deus? O nosso Deus está nos céus, Ele faz tudo o que lhe apraz. Os ídolos dele são prata, são ouro, são obras feitas pelas mãos dos homens. Tem boca, mas não falam, tem pés, mas não andam, tem nariz, mas não cheiram, nem som algum sai da sua boca. Mas o nosso Deus, escuta para você dar glória mais forte. Aí o Salmo diz assim: tornem-se semelhante a eles, tanto os que fazem quanto os que o adoram. Ô pastor, por que a gente tem que adorar? Porque se quem adora os ídolos mortos fica igual a eles, sem vida, quem adora o Deus vivo fica como?